Mais um fato abala as ações do IRB que caem aí próximo de 10% nessa segunda-feira. Na sexta-feira, os acionistas do IRB foram surpreendidos por uma notícia em que a resseguradora teria que fazer uma nova rodada de capitalização por estar desenquadrada junto à SUSEP. Meu nome é Leonardo Dabudi, essa é a Matriz dos Investimentos e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre o IRB. Antes de mais nada, é sempre bom lembrar que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Também quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho para não perder nada, e deixem o like que é muito importante para mim e que comentem aqui se vocês são acionistas do IRB e o que acharam dessa provável nova rodada de capitalização na resseguradora. Então vamos lá, então eu vou contar um pouquinho da história do IRB, o que eu estou enxergando aí depois dessa possível nova capitalização, que inclusive nessa segunda-feira também já foi confirmado pelo próprio IRB que ele estuda fazer sim uma nova rodada de emissão de ações. Bom, pessoal, eu já tive IRB na minha carteira, tá? Na época que eu era gestor do fundo, e eu não entrei no IPO, mas eu entrei logo depois do IPO, e eu vou falar um pouquinho o que eu enxergo do IRB ao longo aí de 5 etapas, tá? Então, primeiro, né, lá no IPO, o que eu achei interessante é que o IRB estava saindo, quem estava saindo do IRB era principalmente o FG Educ. Então ele precisava de uma capitalização, o FG Educ precisava de uma capitalização e por conta disso ele decidiu sair, de se desfazer de uma parte do IRB. Os outros bancos também saíram um pouco, mas pelo que eu escutava na época era muito para conseguir ajudar a fazer essa abertura de capital do IRB. E aqui a gente vê os acionistas do IRB. E isso aqui foi uma coisa que na época me agradou bastante. Então a gente pode ver aí que a gente tem PB Seguros, Bradesco, Itaú. Enfim, a gente tinha ali os grandes bancos sendo os acionistas controladores desse negócio. Então a gente precisa entender que seguro e resseguradora é um negócio que você precisa ter muita fé nos acionistas controladores, nos administradores, porque é muito fácil você fraudar os balanços, é muito fácil você conseguir mexer em o que é um ativo, o que tem de expectativa, enfim. É um negócio que os ativos que estão ali dentro, você acaba tendo que confiar um pouco nos administradores, porque tem muita margem de manobra para, como a gente viu, né, para fraude. Bom, e aí o que aconteceu, né, na época? A gente via que, para quem não conhece, né, o IRB, ele era monopolista do segmento de resseguros, tá? Então, uma resseguradora é a empresa que faz o seguro para seguradoras. Então, quando uma seguradora ela faz lá um seguro e tem um risco muito grande, o que ela faz é ela busca uma resseguradora para dividir uma parte do risco daquele seguro que ela fez. E o IRB ele detinha o monopólio de resseguros até 2007, quando veio uma lei que acabou com o monopólio. Mas o que a gente via é que, de fato, o IRB ainda concentrava um market share muito grande no negócio de resseguros aqui no Brasil. Então, aqui em 2021, o IRB tinha aí algo como 24%, e na época do IPO era ainda maior essa participação, do mercado de resseguros no Brasil. Então, por conta disso, eu enxergava o IRB como sendo, poxa, um negócio que tem acionistas controladores interessantes, tem um market share muito grande por conta de uma época de monopólio. Esse monopólio vinha acabando e a ideia era que o mercado ia ficar mais fragmentado, mas ainda assim era uma resseguradora que tinha uma posição muito fortalecida já no mercado nacional. E aí, eu entrei no IRB, tá? Comprei as ações do IRB logo depois do IPO. As ações subiram bastante. Então, eu comprei mais ou menos por aqui. As ações subiram bastante. Eu acabei, depois que as ações mais do que dobraram, eu acabei vendendo as ações do IRB. E depois que eu vendi as ações do IRB, elas foram lá e dobraram de novo. Então, na época, quando eu vi que as ações dobraram de novo, eu até falei assim, nossa, acho que eu fiz algum erro, né? Porque, poxa, vendi muito cedo e tal. Mas, e aí até falando um pouco por que eu vendi as ações do IRB, o que me levou a isso, tá? Então, assim, o que aconteceu, tá? Quando a gente olha um pouquinho da demonstração de resultados aqui do IRB, a gente pode perceber que o lucro operacional e o resultado financeiro são as partes mais importantes, né? Então, ele tem aqui um lucro operacional que é 16% do valor dos prêmios emitidos e um resultado operacional que é 14%. E o banco, né, a resseguradora, perdão, ela tinha um ROI de 32%. Então, assim, esses números, eles são muito melhores do que as resseguradoras ao redor do mundo, tá? Então, o principal motivo que eu saí é que eu começava a não entender como é que como é que a resseguradora conseguia manter esses níveis de rentabilidade. É óbvio, né, que uma parte aqui do resultado financeiro é porque os juros no Brasil eram mais altos e tudo mais, mas aqui na parte de lucro operacional, que a gente olha mais para a sinistralidade, esses índices, eles eram muito superiores aos das resseguradoras ao redor do mundo. Um ROI de 32% é algo surreal, tá? É algo extremamente alto. Então, assim, eu saí da ação, ela negociava acho que algo como 20 vezes lucro,
E eu não conseguia muito entender como é que essa empresa conseguia manter um nível de rentabilidade tão alto num negócio que, em geral, ele não é um grande negócio. Não é um negócio que as empresas costumam ter níveis de rentabilidade acima de, sei lá, 16, 17, 18%, já seria um ROI excelente. 32% era algo excepcional. Eles falavam que eles tinham conhecimento diferenciado, principalmente aqui no mercado nacional, mas ainda assim era uma coisa que me deixava um pouco desconfortável, e aí por conta disso eu acabei saindo. Como eu comentei, então, isso daqui é o balanço da Swiss Re, né, que é uma resseguradora da Suíça, e a gente vê que aqui em tracejado, a gente tem um nível de ROI, tá? Perdão, aqui em verde, a gente vê que o nível de ROI da Swiss Re era na casa ali dos 13%, mais ou menos, e ali em 2017, 2018, esses níveis caíram bastante. Mas assim, óbvio que vai ter alguma volatilidade, mas assim, mesmo em períodos normais, a gente vê que o ROI ficava ali na casa dos 12%, tá? Então não era um grande negócio. E não à toa também, essas próprias resseguradoras, elas nunca negociavam muito acima do valor patrimonial. E aí então, no segundo ato aqui da nossa novela, a gente teve a carta da Esquadra. A Esquadra é uma gestora muito forte, com um renome muito grande, em que eles divulgaram uma carta falando sobre uma operação short, uma operação vendida, em que eles apostavam na queda do IRB. Foi uma carta de de 200 páginas, se não me engano, em que eles detalhavam todas as inconsistências que eles enxergavam no balanço do IRB. Depois que essa carta saiu, as ações do IRB caíram muito. Aquilo ali foi, assim, um terremoto no mercado financeiro. Era uma carta muito detalhada, com uma coisa, assim, com um teor muito técnico. Muitas casas de análise começaram a pegar aquela carta para entender o que estava acontecendo e algumas começaram a fazer revisão para ver. No primeiro momento ainda tinha muita gente que estava um pouco incrédulo em relação àquela carta, mas depois, no desenrolar, a gente foi vendo que aquilo ali era real. E, inclusive, acabou terminando num dos maiores escândalos do mercado de capitais aqui no Brasil, em que a diretoria do IRB começou a afirmar que o Warren Buffett estava comprando as ações do IRB, e o próprio Guilherme Achê, que é da Esquadra, comenta que a hora que ele viu aquilo que o Buffett estava comprando, ele gelou, porque o Buffett é um cara que entende demais sobre o setor de resseguros, e aquilo ali foi um choque. Mas aí o que acabou se descobrindo foi que era falso a história de que o Buffett estava comprando. A Berkshire Hathaway, ela acabou divulgando uma carta em que ela falava que ela não tinha e nunca teve posição no IRB, e aquilo ali caiu como uma bomba. Então, de lá para cá, a gente viu a diretoria foi afastada, teve uma revisão de todos os balanços do IRB em que foram constatadas enormes fraudes, e depois disso o IRB começou a se reestruturar, teve uma nova diretoria, e aí nisso o Luiz Barsi comprou ações do IRB. Então no segundo semestre de 2021, o Barsi afirmou que ele tinha comprado as ações do IRB, e de lá para cá as ações continuaram caindo, continuaram afundando. O próprio Guilherme Achê afirmou que ele duvidava que o Luiz Barsi conhecesse o IRB na profundidade que o pessoal da Esquadra conhecia. Então, na época que o Barsi começou a comprar, a Esquadra mantinha a operação vendida em IRB, apostando ainda mais na queda. Isso depois da ação já ter caído bastante. O pessoal falava que o IRB teria que fazer novas capitalizações, que a situação ainda estava bem difícil e tudo mais. E realmente o que a gente tem visto é que a situação do IRB continua complicada. Bom, evoluindo um pouquinho então para a situação atual do IRB, o que eu tenho de ressalvas e por que ele está tendo que fazer essa capitalização? Primeiro, o IRB ele tinha uma exposição um pouco maior no segmento nacional, tá? Ele começou a crescer no segmento no exterior, né? Então, assim, em operações internacionais. O que me preocupa é que os prêmios nas operações do exterior, como é um mercado mais competitivo, mais concorrido, em que ele não tem esse market share todo, a rentabilidade nessas operações é bem inferior. E muito disso daqui, dessas operações, elas foram originadas durante a última gestão fraudulenta. Então, uma das dúvidas que eu ainda tenho é o que a gente ainda tem ali de rentabilidade fraca no balanço das operações que foram originadas. Então, isso aqui é uma coisa que me preocupa um pouco. A gente ainda tem visto que o IRB está limpando o balanço. E pelo que tudo indica, além disso, no primeiro semestre, o IRB teve um pouco de sinistralidades, né, de perdas com sinistralidades um pouco acima do que era esperado. E aí o que acontece? No primeiro trimestre desse ano, o IRB, tá? Então, até para contextualizar um pouco, uma resseguradora, ela precisa ter níveis de garantias.
Então, algo parecido com um banco. Então, para você fazer lá o seu seguro, você tem que ter um nível de garantia, o que a gente chama aqui de indicador de suficiência do patrimônio líquido ajustado. Então, ele tem que ter um nível de patrimônio líquido dado as operações que ele tem. E o que acontece é que conforme o IRB foi tomando prejuízo, o patrimônio líquido dele foi encolhendo e existe uma regulação em que ele tem que ter um patrimônio líquido ajustado mínimo. Então, a hora que ele cai, a hora que o patrimônio líquido ajustado cai abaixo desse mínimo, por regulação ele precisa fazer algum tipo de adequação, senão ele vai tomar penalidades. E o que tudo indica é que no segundo trimestre o banco vai vir com um prejuízo considerável. Então, escutei algo ali na casa dos 200 milhões, então aqui já é um pouco de especulação. Mas como ele já vinha operando ali próximo dos 100%, isso indica que o IRB provavelmente vai ter que fazer uma capitalização. Não só, tudo indica que agora ele já soltou um fato relevante em que ele afirma que ele está estudando sim fazer uma capitalização, óbvio, né, para conseguir se adequar a esses índices de regulatório. Bom, então, como eu comentei, sexta-feira saiu a notícia, o IRB preparou um aumento de capital com ação a R$1, e eu acho que o que pesou muito também foi essa questão de ação a R$1. E aí o que acontece? O que a notícia coloca é que para conseguir fazer essa capitalização, eles teriam que lançar a ação a R$1. Hoje a ação está mais ou menos ali a R$2,10, o que seria um deságio de 50%. Então assim, não se sabe ainda como é que seria a oferta, follow-on, subscrição, alguma coisa nesse sentido, mas muito provavelmente vai ser uma subscrição. O que eu peguei, como é que foi o último aumento de capital privado do IRB, tá? Então, no último aumento de capital, eles precisaram fazer uma subscrição privada. E como é que é feita essa subscrição privada? Então, eles fazem um bônus de subscrição, os acionistas têm direito a participar dessa emissão de ações. E naquela ocasião, os dois principais controladores, que é a Bradesco Seguros, né, e o Itaú Seguros, eles se comprometeram que eles iam acompanhar o aumento de capital e que eles também iam subscrever as ações que eventualmente não fossem subscritas pelos outros acionistas. Então, dessa forma, você consegue segurar o preço da ação, não tendo que colocar essas ações a mercado. E por conta disso, então, essa foi a forma do aumento de capital privado na última operação. É bem provável que vai ser alguma coisa nesse modelo dessa vez, mas a gente ainda não sabe, não tenho certeza, então não dá para afirmar. Então, e aí o que eu faço um pouquinho na minha quinta etapa é a questão de valuation. Então, poxa, então se o IRB vai fazer uma emissão a R$1, quer dizer que as ações deveriam valer R$1? Não, porque como se for um bônus de subscrição, se for esse aumento de capital só para os acionistas atuais do IRB, o que acontece é que se você não acompanhar a subscrição, você vai ser diluído, tá? Mas só vai ter direito a participar, a comprar por R$1 quem já é acionista. Só que, no entanto, ainda assim, como é que eu estou enxergando um pouco o IRB? Então aqui eu peguei algumas resseguradoras ao redor do mundo, algumas das maiores, e como é que são os indicadores dessas resseguradoras. O que a gente pode notar é que elas negociam ali próximo de 1,2 vezes o valor patrimonial, e que a gente vê aí também que elas conseguem entregar um ROI na casa de 8 a 12%, então assim, não é um ROI excepcional, e negociam ali na casa de 1,2 vezes o valor patrimonial. Hoje o IRB estava negociando a 0,7 o valor patrimonial. No entanto, esse 0,7 é com base no patrimônio líquido do primeiro trimestre. Então aqui ainda não considera o prejuízo, provável prejuízo que vai vir aí no segundo trimestre, que vai reduzir o valor patrimonial do IRB. E aí eu faço aqui um exercício, tá? Então, o que eu estou imaginando? O PL, né, o patrimônio líquido do IRB no primeiro trimestre estava em 3,7 bilhões de reais. Pelo que estou escutando, a gente vai ter um prejuízo aí na casa dos 200 milhões de reais, a gente vai ver isso quando eles divulgarem o resultado. Mas então, supondo aí 200 milhões de reais de prejuízo, o patrimônio líquido estimado seria algo como 3,5 bilhões de reais. Eles têm algo como 1,2 bilhões de ações. Isso significa que a gente tem um valor patrimonial por ação de R$ 2,76. Como que ficaria na pós-capitalização? A gente teria que o patrimônio, supondo R$1 bilhão de injeção de capital a R$1, a gente teria que o patrimônio líquido seria aumentado em R$1 bilhão e o número de ações também, fazendo com que o valor patrimonial por ação fosse para R$1,98. Se a ação negociasse a 0,8 do valor patrimonial, de novo, eu acho que a gente tem visto aí Banco do Brasil negociando a 0,8, Banco ABC negociando a 0,8, são bancos que já estão entregando ROIs assim, na casa dos 15%, 16%, o Banco do Brasil a 20%.
Eu não vejo muito motivo para o IRB negociar muito acima disso. Então, supondo aí 0,8 do valor patrimonial, a gente está falando de uma ação que deveria valer R$ 1,58. Ah, então ela vai ter que cair para R$ 1,58? Calma, porque isso aí seria pós-ajuste da capitalização. Então, qual que é o grande risco aqui? É que, primeiro, é uma sinalização horrível de que o banco está precisando de uma nova capitalização e que os acionistas que não acompanharem, eles vão ser diluídos. Então, se você for um acionista do IRB e você não acompanhar essa nova oferta de ações, o que você tem de direito do IRB vai cair e você vai ser diluído e vai ser diluído num múltiplo muito abaixo. Tá? Porque assim, ele vai colocar R$ 1, e isso aí é metade desse múltiplo, vamos dizer assim. Então, para quem não acompanhar, vai ser diluído pesado. Como eu comentei, eu acho que assim, a minha posição, poxa, se o IRB, vamos supor que aconteça tudo isso e o IRB consegue fazer essa capitalização, as ações vão para 1,58, ele vai estar negociando a 0,8 do valor patrimonial. Eu ainda não acho muito interessante, porque como eu falei, eu acho que a gente tem aí bancos que estão negociando abaixo ou próximo do valor patrimonial, que já estão entregando ROIs excepcionais. Como eu mostrei, as resseguradoras ao redor do mundo não são negócios excepcionais. Então eu não vejo um grande upside aqui para tomar esse risco, já que eu nem sei o que ainda tem ali no balanço, o que tem de operações que foram originadas, o que vai ser a rentabilidade dessas operações. Então, por conta disso aí eu fico de fora das ações do IRB. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. De novo, eu peço para vocês que se inscrevam aqui no canal, que deixem o like e que comentem se vocês têm as ações do IRB e o que estão achando dessa história toda. Queria agradecer a atenção de todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.